O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui a gente se encontra com uma coleção de ensinamentos, de gestos de Jesus, que é um pouco difícil de colocar uma coisa em relação com a outra. Basicamente a gente tem aqui 3 sessões ou 3 momentos, né? O tema da figueira amaldiçoada, claramente é um gesto profético de Jesus com relação ao povo, né, que Deus escolheu, e de forma especial a cidade de Jerusalém, que Deus pode em qualquer momento pedir o fruto. Marcos deixa muito claro que não era a época de figos. E Jesus foi procurar, por isso a gente entende que aquele gesto de Jesus é um gesto profético. Ele foi procurar figos no momento em que não era época de figos. De alguma forma, a figueira tinha que estar preparada o tempo todo com os frutos. Quantas pessoas adiam a sua conversão, adiam para algum momento, e não sabem que Deus pode nos visitar a qualquer momento e olhar os frutos, ver que frutos nós temos para oferecer para Ele, daquilo que a gente viveu, daquilo que foi a nossa vida. Depois tem toda a parte do ensinamento de Jesus sobre a casa de Deus, a casa de oração, que é muito importante também para a nossa vida,
Os bois e animais e moedas dos cambistas não estavam lá por acaso. Eles cumpriam uma função muito importante no templo, porque as pessoas iam ao templo para oferecer sacrifícios de animais e vinham do mundo inteiro. Então a pessoa não vai atravessar, né, toda uma região, vários países, levando junto com ela um animal para o sacrifício, né? Então eles tinham que comprar ali no lugar. E era como que um serviço, não era oficial do templo, mas era algo que os sacerdotes do templo toleravam, porque era um serviço, né, ali a favor das pessoas, dos peregrinos. Como também o câmbio de moedas, né, vinham pessoas do mundo inteiro lá, e dentro do templo não podia circular moedas com imagens, por causa da proibição do Antigo Testamento das imagens. Então elas tinham que ser trocadas por uma moeda que não contivesse nenhuma imagem, né, e que só podia circular ali dentro do templo. Então era um serviço, né? Mas Jesus, com essa atitude firme dele, ele mostra que o quanto que às vezes a gente, até por boa intenção, começa a se desviar, né, do olhar para Deus, né, e acaba deixando coisas estranhas, né, coisas alheias entrarem na nossa vida, e às vezes com a melhor intenção do mundo, né, mas aí a gente vê, né, quantas pessoas que começam querendo servir a Deus numa paróquia, numa igreja, num movimento, e pouco a pouco começam a, enfim, receber autoridade, receber poder, e acabam ficando obcecadas ou pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pelos privilégios, ou pelas honras. E aí já não existe mais aquela atitude pura de servir a Deus, né? Mas foi contaminada com outras coisas, né? Aquelas coisas que brotam do egoísmo do coração humano. Então é importante a gente deixar também que Jesus entre com o seu chicote de cordas na nossa vida, no nosso coração, e purifique o nosso coração, né? Para que a gente volte ao primeiro amor, né? Aquele amor com que a gente, no começo, né, procurou entregar a nossa vida a Ele, servir a Ele de todo o coração. E depois Jesus fala da fé. Pedro se admira com a eficácia das palavras de Jesus. E Jesus diz que essa eficácia das palavras depende da nossa fé, ou seja, da nossa adesão a Deus. Porque quando a gente adere à vontade dEle, ao plano dEle na nossa vida, não existe mais nenhum obstáculo que possa nos impedir, porque do nosso lado está aquele que é Deus, né, que pode tudo. E então, quantas vezes a gente reza e pede, né, e não é atendido, né, e a gente pensa, por que a gente não é atendido, né? E aí, se a gente for examinar, a gente tem que fazer essa pergunta: será que a minha vida está totalmente identificada com a vontade de Deus? Será que eu estou procurando sinceramente identificar a minha vontade com a vontade dEle? Querer aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo em que Ele quer? Será que, ou pelo contrário, será que eu me coloco de um lado e Deus do outro, e sou eu de um lado pedindo para Deus do outro lado que faça alguma coisa, mas não estamos nós os dois juntos, não estamos em sintonia, não estamos identificados, né? Então,
quando existe essa sintonia e acontece aquilo que aconteceu na vida de Cristo e acontece na vida dos santos. Quantas vezes a gente escuta santos que fizeram coisas extraordinárias, coisas que estão além da ordem da natureza, E fizeram isso porque o coração deles está identificado com Deus. Então, quando o nosso coração está em sintonia com Deus, a gente consegue escutar o que Ele nos diz e Ele também escuta aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pede para Ele. Então, vamos pedir nessa Eucaristia a graça dessa identificação, que Deus purifique nosso coração de toda intenção que não for a glória dEle, o amor dEle, o reino dEle, e que essa nossa sintonia com Ele faça também que a gente supere todos os obstáculos e faça e manifeste as maravilhas de Deus no mundo em que a gente vive.